Olá pessoal, vamos dar início aí à nossa quinta semana da nossa disciplina aí de arquitetura de redes. E essa quinta semana, né, iremos tratar da rede em si. Por mais que nós estamos estudando camada por camada, nós vimos a primeira camada, a camada física, onde tem os nossos hardwares. Nós vimos a segunda camada, que é a camada de enlace, aonde ele vai fazer a comunicação desses hardwares, né, todo esse de hardware para hardware, né, e é ele que permite a camada de enlace de enviar através do MAC, como a gente já viu, e junto com seus meios físicos, né. Então, agora, essa semana, nós vamos focar na montagem desse meio físico, né, como que a gente vai arquitetar esse meio físico. Aqui eu coloquei como rede local, né? Então é o que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento com a rede local. Apesar que vai ter algumas introduções sobre Wi-Fi, sobre WLAN, mas o nosso objetivo vai ser rede local. E eu vou explicar como que eu dividi essa semana, dar uma breve explicação. Essa semana eu vou deixar que ela dure 2 semanas, então ela vai correr paralelamente junto com a semana 6. Que vai ter um outro conteúdo que aí a gente vai entrar em camada de rede, mas é mais tranquilo, né? Então dá para eu dar um pouquinho mais de tempo para vocês estudarem, porque essa semana ficou uma semana, esse conteúdo de arquitetura de rede, ele ficou um conteúdo longo, mas muito importante para vocês, né? Então, dentro do material de estudo, primeiro tem a ferramenta livre, ela bate um pouquinho com essa apostila de redes aí, que é a apostila que vocês receberam, tá? Depois vai vir a outra apostila que nós estávamos trabalhando, e aí eu deixei um material que a gente vai ver de cabeamento estruturado. Mas primeiramente, né, nós vamos ver aí essa arquitetura de redes, que eu dei o nome de arquitetura de redes dessa ferramenta livre, né? E para isso, quando eu estou relembrando, né, que para a gente montar uma rede nós precisamos saber a topologia que nós iremos seguir. E lembramos, né, que nós temos a topologia anel, que não usa mais, barramento, mas a que a gente vai trabalhar vai ser a topologia estrela, porque é onde nós usamos, como a gente já viu, a teoria switch, né, roteador e o hub, que era o mais antigo, né, e o restante é malha, a gente não trabalha mais também ponto a ponto, quando eu quero ligar um computador com outro. Depois aí na parte prática a gente vai ver um pouquinho, que muda a questão de cabeamento, e a topologia hardware, que é uma mistura de redes, né? E aí eu tenho estrela, tenho ponto a ponto e assim por diante. Mas, primeiramente, eu abordei a palavrinha chamada banda, largura da banda, né? Então é uma propriedade física que seria a taxa de frequência, né, megahertz. Então, em telecomunicações, o termo banda se refere à faixa disponível para a transmissão de dados. A velocidade usada para transmitir os dados é chamada de taxa de transmissão. Então, 10 MHz, né, 20 MHz seria a taxa de transmissão. E essa taxa de transmissão é medida por bits por segundo, né, porque é onde a gente transforma a nossa informação em linguagem binária. Legal? E meio físico, aqui eu deixei gerenciamento. Né, se vocês olharem na lateral, vai ter gerenciamento. Por que eu preciso gerenciar a minha rede? Então, as principais necessidades para gerenciar essa rede. Tá aqui todas as necessidades. Depois vocês podem ler aí com calma. Os modelos funcionais, gestão de falha, de configuração, contabilização e assim por diante. SNP, né, Simple Network Management Protocolo, protocolo simples de gerência de redes. É o protocolo de gestão típica da rede TCP/IP. Então, existe esse protocolo de gestão chamado SNMP, que a gente faz o gerenciamento de redes. Mas aqui só para vocês conhecerem, né? Porque não é o nosso objetivo administrar uma rede, correto? Os sinais, né? Hoje nós sabemos que existe o sinal analógico, mas olha aí a interferência que ocorre nesse sinal analógico, e nós temos o sinal digital, que é o sinal que nós trabalhamos hoje aí dentro da nossa rede, tá? Depois vocês podem ler com calma também. O meio físico dessa rede
essa questão do meio físico, conforme eu vou fazer essa comunicação, né? Então, aqui, ó, o meio em cobre, né, que seriam os nossos cabos. Aqui fala um pouquinho como é que funciona essa parte desse cobre, né? Ele é um condutor de energia elétrica, e aqui vai ter uma introdução sobre essa conexão de energia elétrica, né? Aonde nós poderemos trabalhar na sua abrangência, né? Mas só para vocês conhecerem. A especificação do cabos nós já vimos, né? Nas aulas anteriores aí do EIA, TIA-EIA, ISO, que define os cabos que eu vou usar, né? Então, cabo de partes trançado não bridado, que nós chamamos de UTP, distância de 800 metros, muito importante a distância que a gente tem que obedecer. Cabo de parte trançado STP, distância de 700 metros, coaxial, né? E cabo de fibra ótica, né? Para as configurações que nós temos. Aí aqui ele vai relatar rapidamente sobre o cabo coaxial, a gente também já viu umas aulas anteriores. Depois os cabos, né, que a gente também já viu, aqui eu só estou colocando para relembrar, o cabo par trançado, né? O cabo de fibra ótica também, né? E aí tem explicação sobre os cabos que dá para vocês depois trabalharem com calma, né? A gente já passou isso numa aula anterior. Depois nós temos os acessos sem fio, que é o wireless, né? Então eu tenho o LAN sem fio e o WAN sem fio, né? Interconexão de sistema. Então o meu Wi-Fi não precisa só compartilhar a internet, ele também compartilha a minha rede, né? As informações da rede, tá? Então dentro de não deixa de ser uma rede local, tá? Aí as organizações que padronizam a nossa rede, né? Se eu montar uma rede aqui no Brasil, nos Estados Unidos é a mesma coisa, então aqui vai ter as organizações que padroniza, e o estilo, né? O padrão das LAN sem fio está sendo mais usado, o IEE 802, é a normatização para essa rede. A topologia de rede sem fio, como que ela é representada, né? E aí depois vocês podem ir com mais atenção aí o funcionamento dessa rede sem fio, tá? Ou seja, do Wi-Fi. Aí ele vai falar um pouquinho da senha e assim por diante. É muito importante também que vocês façam uma breve leitura. Depois o cabeamento das redes locais, né? A gente já viu agora há pouco. Aí eu vou ter os cabos, né, que eu posso usar. O 10 barra base 2, 10 barra base 5, né? Então tem vários cabos que a gente utiliza. E aí vem o modelo IEE2, que é a padronização da nossa rede, né? E esse IE2 ele padroniza a camada enlace, né? Onde tem o endereço MAC, como a gente já viu, tá? E aí vem o meio de hardware em si. Depois vem aí a implementação do cabo UTP, tá? E aí vem as pontas 568A, 568B, a extremidade A, a extremidade B. Se eu for ligar um micro com micro, eu uso crossover. Então uma ponta vai ser 568A, a outra ponta vai ser 568B. Agora se eu for ligar um micro para um switch, aí eu repito as pontas. Se eu usar 568A, vai ser 568A, 568B, 568B. E aqui ele fala do cabeamento cruzado, crossover, que é essa conexão dos dois lados diferenciados, por causa que eu estou ligando o mesmo equipamento. Tá? Depois aí ele vem falar um pouquinho de repetidores, que a gente já viu, e de hubs, acesso sem fio, as pontes e os comutadores. Então assim, e aí vem o cabeamento de WAN, que seria a questão da internet, aí vem algumas tecnologias apresentadas, tá? Mas isso daqui é só como conhecimento, a gente não vai trabalhar muito com essa parte de WAN. Legal? E falando um pouquinho mais, eu tenho aqui também conceitos básicos de internet, que é o que a gente vai começar a trabalhar. Aí vai ter introdução à internet, a sua padronização, aí é onde a gente vem as regras de nomenclatura e de utilização, definido pelo comitê IEE 802. Tá? Então aí ele vai explicar
que cada parte desse comitê ele é responsável pela padronização da nossa rede no mundo inteiro. Tá? Então vocês podem estar olhando aí como é que funciona essa regra de padronização. E aí vem falar um pouquinho do endereço MAC, que a gente já viu, usado na segunda camada, né, que é o endereço físico. A gente até compartilhou na aula passada como descobrir o MAC da placa de rede. Tá? Então, também sugiro que vocês deem uma lidinha com mais calma. E nós partiremos aí para o último, aí vai falar das tecnologias e como ligar essas redes. E durante o nosso curso, aí tem aqui, ó, 10 base 5, 10 base 2, como eu estava falando, durante o curso a gente vai ver os modelos que a gente vai usar. 10 base T, né? Então o padrão, ele olha lá, vamos pegar o 10 base T, que é o mais usado, um dos mais usados, né? 802.3.1, taxa de transmissão 10 megabytes por segundo, né? E aí ele vem explicar um pouquinho essa ligação desse 10 base T. E depois a internet 100 megabytes por segundo, né? Então 100 base TX, aí vem explicar e mostrar os equipamentos que pode ser usado dentro desse sistema. Depois 1000 base T, que é por gigabytes. Aí também vem mostrar aí como que é, o que se forma dentro dele, quais os equipamentos que nós podemos utilizar. Tá? Então também seria legal que vocês dessem uma lidinha com mais calma. Voltando, nós vamos encontrar a apostila. A apostila basicamente, pessoal, ela tem o mesmo conteúdo que nós vimos agora há pouco aí na ferramenta livro. E aqui são conceitos teóricos, né? Então assim, eu não vou me aprofundar muito, depois aí precisa um pouquinho que vocês exercitem a leitura, resumam, né? E qualquer dúvida vocês conseguem colocar no fórum de dúvidas. Então olha lá, ele já começa o padrão Ethernet, que a gente define a arquitetura de rede de computadores, e aí vai ter a tecnologia IEE, o controle de acesso ao meio definido por essa tecnologia, essa padronização, depois vem o modelo, enfim, são vários conteúdos que depois é necessário que vocês dêem uma lidinha. Mas a primeira parte eu já resumi para vocês, né, o que tinha nessa apostila. Então vocês podem depois dar uma lidinha com calma. Tá? A outra apostila que nós temos, aonde vai explicar o que é internet, extranet, bem simples, WPAN, tá? E aí alguns equipamentos que fazem ela funcionar, né? Mais uma parte introdutória, também vocês podem dar uma olhadinha com calma. E cabeamento estruturado, beleza? Que agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. Então, pessoal, né, como eu defino um cabeamento, né? Então, por enquanto a gente está trabalhando aí com essa parte de rede, né? Então, quando eu estou passando um cabo, isso daqui, ó, ele não é um cabeamento não estruturado. Cabo dobrado, dutos superlotados, dificuldade de manutenção. Mais alguns exemplos. Tá? Consequência: inflexibilidade para mudança, fica ruim para eu fazer as mudanças dos meus equipamentos nessa rede. Rápida saturação de dutos, né, os espaços onde passa, cabeamento não aproveitado com novas tecnologias, suporte técnico depende de quem fez, custo altos para uma possível mudança. Então, no cabeamento estruturado vem falar que para eu ter o cabeamento estruturado eu preciso de organização, flexibilidade, desempenho, escalabilidade, simplificação de uso, simplificação de manutenção, né, com o objetivo para a gente trabalhar com vários tipos de dados através dos vídeos, né, tudo numa mesma aplicação, controle de segurança, ventilação, que a rede, né, um cabeamento estruturado não define só a questão da rede de micro, mas, por exemplo, uma telefonia e assim por diante. A tendência do mercado, né, desse cabeamento estruturado. Então, pessoal, eu vou parar por aqui.
a gente já vai, para não ficar muito longo esse vídeo, aí eu vou